Olá, noveleiros! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui neste canal. E eu estou de volta essa semana aqui porque segunda-feira teve vídeo com essa camisa, na quarta-feira teve vídeo com essa camisa e hoje no vídeo de sexta, para a gente poder relembrar aí essa bomba chamada Fina Estampa, eu estou com a mesma camisa. Então já vão deixando o joinha de vocês nesse vídeo, aguardem a vinheta que ela passa muito rapidinha, porque o vídeo de hoje é um especial sobre Fina Estampa, o seu retorno. E antes de comentar com vocês aqui mais uma vez a minha indignação pela escalação de Fina Estampa para poder substituir Amor de Mãe, eu vou pedir mais uma vez a você que está me assistindo agora, que ainda não é inscrito, aproveita a oportunidade, se inscreva aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Fique atento porque toda quarta-feira, agora não sei mais qual vai ser o horário porque vai depender aí da pandemia, toda quarta-feira eu entro com vocês ao vivo, ainda não sei definir bem o horário, não sei como é que vai ficar, e toda sexta-feira às 19 horas continua com vídeo novo aqui no canal. Então, falando com vocês rapidamente aqui sobre o que eu penso dessa volta de Fina Estampa, eu já falei para vocês, eu já me manifestei. Não gostei. Não gostei mesmo. Eu não sei se a Globo pensou somente em números, por causa da audiência, ou se quis fazer uma homenagem inversa ao autor Agnaldo Silva. Porque Agnaldo Silva foi demitido no fim do ano, em dezembro, como nós sabemos, e já foi comentado aqui também. Então, assim, eu comentei com vocês, na minha opinião, que se ele foi demitido, provavelmente uma novela dele demoraria muito para ser reprisada, muito mesmo. E isso acabou não acontecendo. Por causa da pandemia, para poder tampar um buraco, a Globo tomou uma atitude equivocada em escolher Fina Estampa. Pelo menos assim, na minha opinião. Algumas pessoas gostaram, mas pelo que eu vi na maioria, até mesmo através de enquetes no Twitter, muita gente rejeitou. Por quê? Assim como o Sétimo Guardião, Fina Estampa ela também surgiu de uma masterclass de Agnaldo Silva. Então logo se vê que parece que foi feita uma novela às pressas para poder tampar um buraco. A trama tinha uma trama até que interessante, porque abordava um pouco ali da ascensão da classe C. E na verdade o público gosta de se ver em determinadas situações. E a maior parte do público que assiste novela pertence à classe C. Então assim, Griselda, uma mulher batalhadora, uma mulher que é um faz-tudo, que criou os filhos sem a ajuda do marido. De uma certa forma ela consegue vencer na vida, não só pelo trabalho, porque ela era, como é que eu vou dizer? Ela era bem sucedida no que ela fazia, ela não era rica, mas ela tinha sucesso. Se ela tivesse que trocar um chuveiro, ela também trocava. Então aí ela era bem sucedida porque ela fazia o que ela sabia e o que ela gostava. Só que depois de tanto insistir na loteria, ela acaba ganhando o bilhete premiado e fica rica. Só que assim, é interessante essa história contada porque também acaba atraindo novamente, como eu já falei, acaba atraindo a classe C, que se vê um pouco nessa situação de querer ganhar dinheiro através de loteria, porque a gente sabe que nós pobres, não vamos ficar ricos somente trabalhando. Então assim, o pobre é sonhador. E um personagem sonhador acaba sendo, como é que é a palavra? A palavra me fugiu. Edificante. Um personagem desse tipo acaba sendo edificante porque traz esperança para quem está assistindo. Mas mesmo assim, com esse apelo todo, a personagem da Griselda, ela não caiu tanto no gosto popular quanto se esperava. Foi a primeira protagonista da Lília Cabral. Mas quem acabou roubando a cena de fato na novela foi o mordomo Cro e a sua fiel escudeira, a empregada Marilda. Os dois faziam uma dupla ali que era realmente imbatível e seguravam toda a parte de humor da novela. E aí era o que trazia um pouco mais de leveza para a história do Agnaldo Silva. E assim, conforme eu já falei para vocês também nas chamadas, a gente vê que tem ali um apelo muito grande em relação ao personagem Cro, que eles anunciam a história de Griselda, Pereirão, Tereza Cristina, a vilã, e do inesquecível Cro. Então por aí a gente percebe já que tem toda um marketing puxado para o personagem Cro. E eu até comentei com vocês na live também, vamos ficar atentos porque a edição vai ser tendenciosa e vai levar a novela toda para o Cro. O Cro vai carregar a novela nas costas, justamente pela questão do humor e pelo sucesso também que o Marcelo Serrado fez na época. Então vamos ficar atento para poder ver isso tudo. Voltando aqui um pouco também em Fina Estampa, nós tivemos aí Tereza Cristina,
Não é demérito nenhum da Cristiane Torlone. Eu já cansei de falar aqui que a Cristiane Torlone é excelente, ela é foda, ela é maravilhosa. Só que a personagem é muito ruim. A personagem Tereza Cristina é muito ruim. É mal construída. É mal construída. E o Agnaldo Silva acabou pagando a língua dele. Porque na época... Tô suando. Porque na época de A Favorita, o Agnaldo Silva deu algumas declarações falando da Flora, do João Emanuel Carneiro. Falando que a Flora era uma vilã muito má, mas que não tinha o porquê, não tinha uma história que justificasse tanta maldade da Flora. Então, assim, isso repercutiu bastante na época, foi uma declaração do Agnaldo Silva falando da Flora. E aí, logo depois, ele vem com Tereza Cristina, uma personagem que é uma cópia mal sucedida de Nazaré, uma tentativa, novamente, de agradar o público, e não caiu nas graças do público. Porque Tereza Cristina era má, era snob, era nojenta e não tinha nenhum carisma. Ela não tinha nenhum carisma. O público não tinha empatia com a personagem dela. Tanto que quem roubou a cena, novamente eu falo, não foi nem a protagonista e nem a antagonista. Foi o personagem coadjuvante, que foi o Cro, que a gente tem que ficar de olho nessa reprise, nesse compacto. E aí, voltando a essa crítica que o Agnaldo Silva fez ao João Emanuel Carneiro em relação à Flora, quando estreou a Avenida Brasil, logo depois de Fina Estampa, João Emanuel Carneiro fez o quê? Ele trouxe uma personagem chamada Carminha, muito complexa, com toda uma história por trás que fazia com que justificasse as maldades da Carminha. Foi tipo assim, um tapa, né? Um tapa na cara do Agnaldo Silva. Porque a Flora também tinha esses elementos que justificavam toda a sua maldade ali desde a infância. Teve cena que justificava ali a Flora criança, já com inveja da Donatella, porque o Silveirinha cuidava melhor da Donatella do que da Flora. Então já tinha toda uma história por trás ali, meio que justificava a personagem ser ruim. Então o Agnaldo Silva acabou falando merda, e ele gosta muito de falar merda dos colegas de trabalho. Ele gosta de criticar e alfinetar. Isso aí a gente vê também muito ele fazendo com o Valci Carrasco, que tem uma rixa ali entre os dois, que dizem que já foi resolvida, mas eu acredito que não tenha sido. E aí eu fico me perguntando novamente por que a Globo escolheu o Fina Estampa, já que tem tantas novelas aclamadas pelo público e pela crítica, e já a Fina Estampa não foi tão aclamada pela crítica assim. O público foi aclamado pelo público por causa da audiência. Ela fechou com uma média, se não me engano, de 39,4 pontos de audiência. Essa foi a média geral de Fina Estampa. No caso da década de 2010 para cá, é a maior audiência e nenhuma novela bateu. Só que a gente sabe que depois de Fina Estampa, muitas novelas apareceram bem melhores do que essa novela do Agnaldo Silva. E se o Sétimo Guardião não tivesse ido ao ar, com certeza a Fina Estampa seria classificada como a pior novela do autor Agnaldo Silva. Então fica aqui o meu registro, a minha opinião em relação a esse retorno de Fina Estampa. Eu particularmente não gostei, já falei com vocês, pontuei com vocês aqui essas situações, né, que também não agradam muito a novela. A própria direção do Wolf Maia também foi bem equivocada, foi muito equivocada na época. A novela começou, se vocês repararem, o próprio Agnaldo Silva ele fala isso também. Se vocês repararem, a novela tem uma direção... Nossa, o sol tá vindo aqui. A novela tem uma direção até a metade, da metade para o final a novela parece que é outra. E o próprio Agnaldo Silva comentou que parece que a direção não estava entendendo o texto dele, não estava interagindo bem com o texto dele. E ele até cita também a sequência do naufrágio com a Tereza Cristina e o ex-marido da Griselda, que eu não me lembro o nome dele agora, que teve um naufrágio lá e o corpo dela sumiu. E ele falou que a cena estava muito dramática, e eu acho que pelo roteiro dele não pedia tanto drama assim. Então ele falou que isso comprometeu uma boa sequência, uma boa parte de sequências no final da novela. Então assim, a direção também deixou a desejar. Algumas coisas na novela eram muito superficiais, sem contar com o núcleo também da Monique Fradique, Renata Sorrah, Júlia Lemitz e o Dan Stuba, se eu não me engano, que tinha uma questão ali de uma barriga solidária, né? Que aí fica naquela questão também, novamente, de quem é a mãe. Isso vai ser abordado também. Provavelmente, dependendo também de como for acontecer aí esse compacto, muitas tramas podem ser tesouradas, que provavelmente é o que vai acontecer. Por causa da pandemia, a gente não sabe como é que vai ficar a situação. Se vai demorar muito ou se vai demorar pouco. E nem a Globo tem essa previsão também. Então, eles têm que fazer uma estimativa de 2 meses aí de compacto. E aí você pega uma novela com 184 capítulos, se eu não me engano.
180, vamos botar 180 de média. Uma novela com 180 capítulos, você reduzir para 2 meses, ou 3 que seja, porque a gente não sabe como é que vai ficar a pandemia, é bem complicado. Então vamos aguardar, vamos ver como é que a audiência vai se comportar dessa vez. Vamos ficar de olho nas redes sociais, no Twitter também, que o Twitter é um termômetro, onde o pessoal comenta, o pessoal debate lá, gera muitos memes também, o pessoal tem criatividade, então vamos aguardar para ver como será a reação do público no geral. Mais uma vez eu falo aqui, não gostei, não gostei. Vou assistir de curiosidade, mas não com aquele afinco que eu assisto Amor de Mãe, beleza? Então, eu convoco mais uma vez a vocês que estão me assistindo agora, que deixem aqui embaixo do vídeo o comentário de vocês em relação ao fato de terem gostado ou não de Fina Estampa. Continuem colocando aqui embaixo a lista de vocês, qual novela que vocês colocariam no lugar. Eu já falei para vocês que eu colocaria A Favorita, só para dar uma esmurrada mais uma vez no Agnaldo Silva, certo? Será que a Globo fez uma homenagem a ele ou está fazendo uma campanha contra em ter colocado Fina Estampa, que todo mundo sabe que não foi uma das melhores novelas do Agnaldo Silva? Muita gente sabe que não foi uma das melhores, né? Então isso pode ser uma homenagem ou pode ser uma sacanagem. Comenta aqui embaixo. Lembrando, mais uma vez, que quarta-feira vai ter live, ainda não sei o horário, mas quando eu botar aqui no canal definido para vocês, vocês vão receber a notificação. E aí a gente fica lá atento para poder bater um papinho e falar o que vem acontecendo aí nas novelas de uma forma geral e de televisão também. E sexta-feira eu tô de volta com mais um vídeo novo aqui pro canal. Que bom, Fina Estampa! Tchau!